Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica do Despertar em Consciência. Hoje tenho o prazer de ter como convidada a Isabel Pires. Olá, Isabel, bom dia. Olá, E muito nós- gosto, muito obrigada pelo convite. De nada, minha Sinto-me querida. muito privilegiada. E nós hoje vamos aqui. Foi um bocado difícil nós escolhermos um tema específico para esta nossa conversa, mas eu presumo que ela abranja a saúde e o empreendedorismo. E se bem que à primeira vista pareça que são dois temas que não têm nada a ver um com o outro, podem ter muito a ver um com o outro, não é, Isabel? É verdade que sim. Aliás, tu és a prova viva disso também, não é? É porque estás ligada à área da saúde e és uma empreendedora, não é? Portanto, sim, podem estar de mãos dadas. Podem estar de mãos dadas. Olha, eu tive a ver um bocadinho o teu percurso dentro das terapias, da tua descoberta e do teu crescimento. Como é que surgem as terapias na tua vida? Eu vi que começaste pelo Reiki, que é uma coisa que acontece com a grande maioria das pessoas, a mim também me É aconteceu isso, verdade. mas Pois depois é. como é que foi a tua evolução dentro das terapias e das formações que fizeste? Olha, fui deixando fluir, não é? Um bocadinho aquilo que é a minha filosofia de vida. Mas realmente o Reiki foi a porta de abertura e acredito que é a porta de abertura para muitas pessoas, porque é um novo mundo, é uma forma de deixar de ser estranho, dar importância à parte energética e espiritual. Acredito que nos dias de hoje é quase vergonhoso falar de espiritualidade, a própria religião parece que é um tabu, e a espiritualidade é a nossa existência, não é? Portanto, não há que negá-la, há que aceitar. E a partir do momento em que começo a fazer Reiki, deixei de me sentir estranha, esquisita, ET, quase, e acabei por me aceitar. E à medida que fui explorando, eu sempre gostei de levar as coisas até ao fim. E então, quando comecei o primeiro nível de Reiki, tive urgência a fazer o segundo, o terceiro, o mestrado, a seguir a regressão com o Reiki, tudo aquilo que estivesse associado. E a partir do momento em que percebo que posso ensinar as outras pessoas para que elas não fiquem dependentes de mim ou de qualquer outro terapeuta, para que possam ter ferramentas de autoajuda, de autocontrole, de autodescoberta, então fiquei apaixonada por essa área de ensinar. E ainda hoje, apesar de todas as outras terapias que faço e que ensino, e que ensinei durante muitos anos, acho que o primeiro nível de Reiki, o despertar, é aquele que eu ainda gosto mais de ensinar, porque é precisamente ajudar as pessoas a darem esse passo para dentro de si próprias. Né? É o nível do egoísmo, da autodescoberta. E acredito que tenha sido por aí, da minha autodescoberta, que depois foram fluindo todas as outras técnicas. Eu trabalhei para uma multinacional na área de recursos humanos, onde fiz, se calhar, todos os passos que têm que ser feitos nessa área, desde o início dos inícios, enquanto responsável de acolhimento, depois a nível de contratação, depois processamento salarial, depois a área da formação. E quando saí dessa empresa, eu já tinha muita vontade de continuar a tocar. E quando eu digo tocar, já não era só imposição de mãos, eu tinha vontade de tocar nas pessoas. Um, e quando me apareciam colegas de trabalho, nem eu tinha ainda formação nesta área, mas colegas de trabalho que tinham ou um torcicolo, ou uma dor na mão, ou no cotovelo, desta a lembrar-me de algumas situações, eu pegava, tocava, mexia, massageava e aquilo passava. E então, quando saí da empresa, pensei, por que não eu investigar um pouquinho mais desta área? E também intuitivamente o shiatsu foi a primeira luz que me apareceu e fui explorar. Eu digo, o shiatsu, o que é que será o shiatsu? E fui à procura. Então, enquanto massagem japonesa, de toque, de digitopressão, de alinhamento dos meridianos, da parte energética, fez-me todo o sentido naquela altura. E foi por aí que eu comecei. Portanto, saí da área da informática para a área das terapias, já mais a sério, já mais reconhecidas, por assim dizer, que já juntam a parte energética e espiritual com a saúde física.
E a partir do momento em que começo a fazer shiatsu, começo a explorar, porque a escola onde a fiz tinha medicina chinesa, começo a explorar essa área também. Então chego ao fim do curso de shiatsu e digo, soube-me pouco, quero mais. E inscrevi-me em medicina tradicional chinesa. E aí sim foi a grande abertura, compreender toda a saúde do ponto de vista holístico. E holístico não é do outro lado do mundo. Holístico vem da palavra grega do holos, do todo, da parte física, a mental, a emocional, a espiritual, todas. E todas elas são aceitas e todas elas são importantes. A medicina chinesa tem um princípio de que qualquer patologia, qualquer desequilíbrio da nossa saúde que esteja a acontecer, surgiu normalmente, em 95% dos casos, de um desequilíbrio emocional. Então, de facto, as nossas emoções são super importantes, não é? E, e comecei a explorar essa parte e, de facto, e foram vários anos a estudar, e quanto mais se aprofundava, mais eu gostava, toda a parte da reflexologia, da auriculoterapia, enfim, da própria acupuntura, não é? Que é aquilo que é mais conhecido da medicina chinesa. E quando chego ao segundo ano do curso de medicina chinesa, digo assim: falta aqui uma componente de nutrição. E então, e porquê? Porque, claro, nós na medicina chinesa usamos a fitoterapia chinesa, usamos os hábitos alimentares, temos conhecimento dos hábitos alimentares e de cada alimento para cada órgão vital, mas estamos em Portugal, a nossa alimentação é ocidental e por isso falta qualquer coisa na parte da nutrição. E então, ao mesmo tempo, começo a fazer nutrição ortomolecular também. E foi assim que me tornei terapeuta, por assim dizer. Olha, Uh, sabes que é muito interessante, desculpa-te interromper. Aquilo que te fascinou a ti como professora de Reiki, para ensinar Reiki, foi exatamente o que me fascinou a mim. E eu, quando comecei a ensinar Reiki às pessoas, o nível 1 também é aquele que mais prazer me dá, porque é no fundo quase como um abre-olhos, como um alinhamento da pessoa, não é? Eu costumo dizer, imaginem que vocês são uma antena que está um bocadinho assim meia torta e nós temos que alinhar para ela poder captar aquilo que tem que captar de uma forma ótima. Mas aquilo que me levou a ensinar foi exatamente a pessoa poder ter uma autoferramenta sem estar dependente de ninguém e ao seu ritmo ir fazendo a sua autodescoberta e se ir tratando, não é? Porque aquele momento em que a pessoa faz o seu autotratamento é um momento único e exclusivamente seu e para si, e que eu acho que numa sociedade que tanto corre hoje em dia, essas ferramentas são extremamente úteis. Por isso, Tal e olha, qual. achei interessante tu teres tido o mesmo. Temos a mesma linha de raciocínio. Exatamente. Sim, sim, Olha, sim. Por isso é que eu lhe chamo o nível do egoísmo, porque é de mim para mim. Sim. olha, sim, olha, não tinha pensado nisso dessa forma. Tu desse teu percurso todo de formação, há aí uma coisa que eu queria pegar, mas pegar, e aqui vou ser extremamente egoísta também, voltamos ao primeiro nível de Reiki, porque eu própria sei muito pouco e gostaria de saber um pouco mais o que é a medicina e a nutrição ortomolecular. Sim, posso explicar-te. Mais uma vez, vem de uma palavra grega, do orto. Orto é o correto, ou o mais correto. E ortomolecular tem a ver precisamente com um tipo de nutrição correta para cada pessoa. Não é chapa 5, não é igual para todos. Há algumas regras que são básicas, mas é a melhor forma, a forma mais correta de te nutrir a nível molecular. Porque é que lhe chamam medicina? Medicina ortomolecular tem a ver com o facto de nós podermos recuperar a nossa saúde através dessa metodologia. Mas aqui, claro, há muitas diferenças. No Brasil, por exemplo, é muito bem aceito e faz parte das terapêuticas e há regulamentação e reconhecimento desta prática. Na Europa, mais ou menos, uns sim, uns não. Em Espanha, por exemplo, nem sequer é reconhecida.
aliás, não é sequer recomendada, mas em Portugal não só é reconhecida, mas também já existe nas clínicas privadas mais conceituadas. E porquê? Porque a nutrição ortomolecular é aquela que te vai devolver o equilíbrio, a harmonia do teu organismo através dos nutrientes. Esses nutrientes são vitaminas, minerais, aminoácidos, oligoelementos. Onde é que na medicina, e aqui na Europa, e por exemplo falando de Espanha, onde é que deixa de ser recomendada? Do ponto de vista da nutrição ortomolecular, há algumas terapêuticas que se baseiam nas doses mais excessivas de vitaminas. Por exemplo, como a vitamina B3 para o cérebro. E temos resultados muito bons. Só que há o risco da hipervitaminose, que é tóxica, e por isso, nos países onde não é aceito, tem a ver com isto. E é apenas uma questão de opinião, não é? Porque nós sabemos que em cada país há uma tendência natural para as pessoas seguirem uma corrente e outra. É como a medicina chinesa. Em Portugal nunca serei médica, serei sempre terapeuta, e na China sou médica, porque é medicina chinesa, não é? Então, em cada país há um reconhecimento diferente. Dentro da nutrição ortomolecular, o que é que me fascinou? Saber que cada corpo tem uma necessidade diferente. Há uma vertente da ortomolecular que se especializa nas diferenças do tipo de sangue, conforme o teu tipo de sangue, assim a alimentação mais adequada para teres uma nutrição ótima. E depois porque é muito baseada em ir à terra. Ir à terra porque todos os alimentos que venham diretamente da terra, da árvore, não devem ser processados, devem ser conservados o mínimo de tempo possível, não devem conter adição de açúcar. Se nós repararmos nisto, isto era a alimentação dos nossos avós. Comias aquilo que a terra dava naquela altura, apanhavas da árvore e comias, quando guardavas era por pouco tempo, e, e não havia conservantes, e não havia tanta toxicidade. E a verdade é que se nós fizermos uma alimentação ortomolecular, o corpo vai se exprimir, fala connosco e acabas por sentir mais energia, o sono é mais profundo, as inflamações não são tantas e, e deve ser usada do ponto de vista preventivo. Quando já não é preventivo, quando já temos um desequilíbrio na saúde, quando é preciso recuperá-la, temos que ser um bocadinho mais exigentes com a alimentação, com a nutrição ortomolecular, e podemos usar e usamos suplementação alimentar para corrigir. Aqui, em termos de suplementação, a minha recomendação vai ser sempre para dirigir suplementos ao sistema imunitário, para que o teu próprio sistema imunitário possa dar resposta àquilo que são as ameaças, sejam internas, sejam externas, porque este é que é o grande investimento, não é? É no nosso sistema imunitário e na nossa alimentação. E claro, a nossa alimentação mental, porque muitos dos nossos pensamentos são destrutivos, são de medo, são de ansiedade, e por isso é que depois temos a consequência, não é? Porque tudo aquilo que nós pensamos gera uma emoção, e são as nossas emoções que depois determinam aquilo que é o nosso percurso de vida. Portanto, é muito importante também esta parte mental. É um complemento, no fundo, todas juntas. E eu acho que não tem só a ver com as emoções, mas indo um bocadinho mais profundo para complementar o que tu disseste, também esses pensamentos mais densos, falar, também têm uma vibração energética muito mais baixa. E nós, Oh, para termos sim, saúde e para que o nosso sistema imunológico também seja mais ativo e mais forte, a nossa vibração energética convém que seja alta, não é? claro que sim, E claro para que o nosso sim. próprio corpo conseguir até lidar com todos os agentes externos que são desequilibradores e que nos tiram esta harmonia. Isabel, tu falaste aí de um ponto muito importante, falaste da imunologia, falaste do nosso sistema imunitário e tu vieste falar disso quando na minha cabeça eu estava a pensar de fazer uma pergunta nesse sentido, de que forma é que esta terapia ortomolecular, ou seja, a tua alimentação
mais a suplementação que vai mais direcionada para o sistema imunológico, de que forma é que vocês, terapeutas, nessa área, conseguem perceber exatamente qual é que é o reforço ótimo que a pessoa precisa? Bem, claro que para cada pessoa há uma análise, mas em termos gerais, vamos imaginar aquilo que é básico para todas as pessoas. Se alguém se queixa de pouca energia, e isto já é um reflexo de que o sistema imunitário não está forte. Eu sinto-me cansada, eu sinto-me sonolenta, o meu raciocínio é lento, tenho muita tendência a infecções, a inflamações, a viroses. Isto é um sistema imunitário baixo. Logo vamos ter que dar-lhe reforço. Que quantidades, o quê, depende do tipo de estilo de vida que a pessoa tenha, mas há situações que são básicas e que também são do conhecimento desde os nossos avós. Sabemos, por exemplo, que no outono começam a aparecer os primeiros vírus de gripe, não é? É assim naturalmente, quando o mundo era natural. Então, o que é que o planeta nos dá nessa altura? Muitas laranjas, por exemplo. Porquê? Porque tem muita vitamina C. Naturalmente, nós vamos precisar de mais vitamina C nessa altura para aguentar melhor o inverno, por assim dizer. O que é que acontece do ponto de vista da nutrição ortomolecular? É que para termos níveis de vitamina C que possam realmente fazer um reforço do sistema imunitário, as quantidades de vitamina C para ingerir seriam muito elevadas e nós não vamos recomendar que as pessoas comam 1 quilo de laranjas por dia, porque vamos estar a danificar outros órgãos e vamos estar a gastar energia para processar essa vitamina C. Então, nesse caso, é inteligente tomar um suplemento com vitamina C. Sim, porque já estamos a fazer o reforço indicado para aquela data, para aquele momento. Do ponto de vista da imunoterapia ou da imunologia, o que é muito importante distinguir? Eu diria que é importante distinguir quando um sistema imunitário está assim depressivo ou débil, que são estes sintomas que acabei de dizer, muito cansado, quando acordo com a vontade de continuar a dormir é porque o sono não foi reparador, o meu sistema imunitário desceu, ou desceu porque eu tive um stress emocional, porque perdi um familiar, ou porque perdi o meu emprego, ou estou ansiosa com o futuro. Tudo isto vai deprimir o nosso sistema imunitário e aqui eu devo fazer reforço de suplementação que o possa estimular, que lhe dê força. E aqui há muitas coisas, há os cogumelos, o shiitake, o maitake, a quinácea, o aloe vera, enfim, há muitos suplementos à venda no Mercado Livre para fazer o reforço do sistema imunitário. E posso e devo acrescentar alimentos que sejam propícios a este aumento. Mas é importante também perceber se o meu sistema imunitário está hiperativo. Porquê? Porque quando ele está hiperativo, eu não lhe posso dar suplementação, fitoterapia, para lhe dar mais força, porque ele não precisa de força, ele vai precisar é de inteligência. O que é um sistema imunitário hiperativo? É um sistema imunitário que está em autodestruição e a causar autoimunes, quer dizer que ele não identifica, não distingue o que é uma ameaça de uma célula, de um tecido, de um órgão vital e vai atacá-lo e destruí-lo. E pode também causar, do ponto de vista das ameaças exteriores, tudo o que são as intolerâncias alimentares e tudo o que são as alergias ou a hipersensibilidade aos pólenes, ao pelo do cão, do gato, etc. E então, num sistema imunitário hiperativo, é que nós não temos na alimentação, propriamente dita, algo que o possa regular. Então aqui sim é inteligente recorrer à suplementação que faça imunomodulador. E aqui eu só conheço fatores de transferência e é com estes que trabalho há 8 anos e de facto fazem-te o reequilíbrio do sistema imunitário para que ele acalme e para que possa fazer, eu costumo explicar como se fosse um reset. Vamos começar ao ponto zero, né? E a partir daqui o sistema imunitário vai reaprender a trabalhar. E por isso a suplementar nos dias de hoje é bastante inteligente, porque nós sabemos, e aqui acredito que tu também defendas esta teoria, que é a alimentação de hoje já não tem os nutrientes necessários e suficientes, por mais biológica, por mais orgânica que seja,
já não temos a mesma quantidade de vitaminas, de minerais, de aminoácidos que precisamos para uma nutrição ótima. E concordo contigo, aliás, eu acho que as coisas estão tão desvirtuadas já, que mesmo fazendo uma alimentação biológica e cuidada, ainda assim os sistemas imunológicos sofrem tantas agressões do exterior, das poluições e da própria água, que se uma pessoa não tiver um sistema de filtragem e ionização da água, a própria água não é boa, o ar que respiramos, enfim, a desconexão com a natureza é muito grande nesta sociedade que é mais citadina, que as pessoas estão muitas horas dentro de espaços fechados com climatização, as pessoas deixam de ter esse contacto com a natureza a todos os níveis e logo O eu próprio vejo, não é, sol, as minhas terapias, a exatamente. exposição solar tão importante e que estamos privados meses, né? Só um mês por ano é que temos direito a estar ao sol e de Exatamente. facto tudo isso. Então, eu sinto que estas oscilações do sistema imunológico são importantes de equilibrar. E tu falaste bem dos fatores de transferência, que é uma ferramenta que eu uso há muito pouco tempo, não é? Mas que é uma ferramenta muito interessante porque nos traz efetivamente um equilíbrio ótimo. Porque eu acho que as pessoas, e agora eu digo-te isto do ponto de vista de quem ainda está a aprender o que isso é, tu já vais explicar um bocadinho melhor, mas aquilo que eu já sei, e tu corrigir-me-ás se eu estiver errada, é que estes fatores de transferência conseguem o equilíbrio no excesso e no déficit. Porque Tal e qual. o que muitas vezes acontece é que tu falaste de um sistema imunológico que é hiperativo, as tais autoimunes. São raros os medicamentos de farmácia que nós conhecemos que consigam fazer esse equilíbrio para o sistema autoimune poder reagir de uma forma ótima, que é não estar ali todo. Ou então, ao Sim, contrário, sim. quando um sistema autoimune está completamente deficiente, dele fazer o equilíbrio para ele se tornar mais forte. E é aqui que eu vejo o interesse destes fatores de transferência, mas deixa-te a ti explicar um bocadinho melhor o que é que isso é. Acho que fizeste um resumo excelente, Olha, muito porque obrigada. efetivamente eles são assim, o ansiolítico e o antidepressivo do sistema imunitário, Pronto. né? Porque são o reequilíbrio. E é algo natural, e só para resumir, nós damos aos nossos bebés, quando eles nascem, fatores de transferência através da amamentação, através do nosso colostro. Aqueles primeiros 2, 3 dias de colostro são para dar fatores de transferência aos nossos bebés. Porquê? Por tudo aquilo que o meu sistema imunitário ganhou de inteligência por contacto com ameaças e por herança dos meus pais, daquilo que o meu sistema imunitário tem de conhecimento guardou. Toda a memória celular imunitária está guardada nesses fatores de transferência. Logo, quando eu os passo ao meu bebê, eu estou a passar-lhe tudo aquilo que o meu sistema imunitário já sabe, já aprendeu e estou a passar-lhe tudo. A partir desse momento, desse terceiro dia, acabou-se, já não há como dar mais, ou não havia como dar mais. E desde 98, desde 1998, que é possível isolar e encapsular esta molécula do colostro bovino e da gema do ovo da galinha mais tarde, passado uns 7 anos mais ou menos, é que conseguimos então continuar a atualizar o nosso sistema imunitário às ameaças dos dias de hoje, sem continuarmos a ser amamentados, não é? Como é lógico. Portanto, é uma tecnologia biológica nanomolecular que nos permite atualizar o sistema imunitário todos os dias, se nós quisermos. E isto seria o ideal. Num mundo perfeito, todas as pessoas deveriam consumir fatores de transferência todos os dias ao longo da vida para terem a certeza de que o seu sistema imunitário está em perfeito equilíbrio. Portanto, não há necessidade de paragens ou de. Porque não é tóxico, estamos a falar de algo natural, mas que a ciência nos conseguiu proporcionar de forma simples e acessível a qualquer pessoa. É basicamente isto. Mas tu sabes que é interessante, porque uma das coisas que eu também trabalho, não é? É na prevenção da doença, na prevenção das patologias.
É óbvio que eu acho que quando as pessoas procuram um terapeuta, é mais ou menos como procuram um médico, mal comparado, não é? Porque estão doentes, ou porque têm uma Sim, dor, ou porque não se sentem bem. sim, E são poucas, efetivamente, as pessoas que se habituaram a trabalhar na prevenção, que se habituaram a otimizar a sua saúde com uma alimentação cuidada, com técnicas de meditação, com o facto de estarem ao ar livre e na natureza, e por isso, quando eu, terapeuta, trabalho, tento também fazer um trabalho dessa prevenção com a pessoa depois de ajudá-las a corrigir os desequilíbrios que têm. E é muito interessante me desviar completamente dos fármacos. É óbvio que às vezes os fármacos são necessários. Quem sim. sou eu para dizer que está tudo errado de todo? Mas quando nós conseguimos, na suplementação e numa alimentação mais equilibrada, conseguir ir à causa do problema, que os fármacos mascaram, não é? O fármaco trata do sintoma, não trata da causa ou do problema, e quando nós conseguimos otimizar o nosso sistema imunológico, já ganhamos imenso. Imenso. Olha, de facto, a medicina chinesa tem duas coisas que eu acho extraordinárias. Uma delas tem a ver com essa prevenção que tu estavas a dizer, que é o facto de não apagar sintomas. Vamos sempre à procura da causa primária, onde é que começou toda esta cadeia de desequilíbrio para o corpo físico, e essa é daquelas que para mim é super importante. Eu até costumo dar o exemplo da garganta inflamada, das amígdalas, que houve uma fase que era moda cortar Tirar as amígdalas a todas as crianças, né, isto mal comparado, é como se a luz do meu carro começasse a dizer atenção que o travão está avariado, e eu vou ao mecânico e o mecânico arranca a luz do travão. O travão ficou ótimo porque a luz já não acendeu mais. Isto é o exatamente. perfeito disparate, não é? Porque o problema do travão continua lá. E um dia eu vou na autoestrada e fico sem travões e digo, mas como se a luz do travão nem sequer acendeu? Não é? E com as nossas amígdalas acontece o mesmo. Se elas estão a dar sinal, há coisas por trás para resolver de certeza. Temos que ir à procura delas. Esta é a parte que eu adoro. A outra é que para a medicina chinesa não existem doenças, nem doenças crónicas. Crónica é uma palavra que não existe na medicina chinesa. Existem desequilíbrios da saúde, sim, e existem desequilíbrios mais prolongados do que outros, mas tudo se pode reverter. E isto é muito interessante. E é contraditório à medicina convencional que é mais conceituada em Portugal. Né? Temos que ser realistas, é assim. Claro que sim. Aliás, tu sabes que foi muito interessante que eu no outro dia ouvi um conceito, pá, que nunca me tinha passado pela cabeça. Enfim, isto tinha a ver com uma palestra que eu estava a ouvir e por causa das associações das grandes farmacêuticas e dos medicamentos aos médicos, e eles diziam a palavra médico é aquele que medica. E eu fiquei a pensar Sim, nisso, a dizer, olha, nunca tinha feito esta associação. E efetivamente, ir à procura dessa causa é super importante. E tu falaste das amígdalas. Eu, na minha prática, houve lá imensa gente, então, da minha geração, dos anos 70, quase toda a gente retirou as amígdalas. E que eu digo às pessoas, pois, foi-lhe retirada a primeira barreira contra as infecções, foi tal e retirada qual. porque é aquela que, como tu disseste e bem, te dá o sinal de que outra coisa qualquer está errada. Por isso, quando as Ok. amígdalas ficam inflamadas, é a primeira barreira. Agora é óbvio, há situações impossíveis, não é? Se a pessoa com as amígdalas não consegue respirar, elas têm que ser retiradas. Mas de Claro, outro com modo, certeza, lá estão os tais casos de exceção. Retira-se, mas vai-se na mesma atrás ver qual é a causa, porque é que aquilo está sempre a dar esse sinal. Porque senão acontece como acontece à minha sobrinha, coitada, que lhe tiraram as amígdalas e a seguir ela nunca mais teve amigdalite, claro, não há amígdala, mas passou a ter faringite. Portanto, foi descendo. isso, olha, eu tenho que agradecer à minha mãe, que eu tinha muitas amigdalites quando era miúda e que o médico mas quis tirar e ela disse, à minha filha ninguém opera, ninguém tira amígdalas. E eu hoje em dia tenho que lhe agradecer dela ter Verdade. sido tenaz porque me safou nesse aspecto. Isabel, agora quero-te fazer uma pergunta. Como é que o empreendedorismo na tua vida, que eu sei que é uma coisa que tu fazes também, tu és empreendedora,
como é que o empreendedorismo se casa com todas estas terapias, com toda esta parte da saúde? Eu acho que essa é a parte gira, é sermos donos da nossa vida, não é? E empreendedorismo para mim é isso mesmo, é eu tomar decisões para mim própria e assumindo assim a responsabilidade daquilo que escolho para a minha vida. E gosto de explicar que empreendedorismo, sermos empreendedoras, não tem a ver com sermos muito dinâmicas ou muito extrovertidas ou não termos medo nenhum na vida. Não, não é. Empreendedorismo é apenas uma forma de estar na vida e liberdade de responsabilidade. Eu, em 2010, quando abri o primeiro gabinete de atendimento e decidi começar a trabalhar por conta própria na área das terapias, eu sabia que o risco era muito grande, porque a partir do momento em que assumes que trabalhas por tua conta, não há salário garantido, começas a ser olhada um bocadinho de lado, o teu IRS, mesmo declarando tudo, é assim um bocadinho estranho, qualquer empréstimo bancário que tu queiras fazer não há uma garantia, porque não tem um contrato de trabalho, ninguém manda em si, não é? Não há ninguém que garanta um salário. Garanto eu a mim própria, porque senão não sobrevivo, não é? É um bocadinho esta política, a forma de estar. Mas eu tive sempre muito claro, e aqui se calhar isto eu devo à cultura dos meus pais, que é sempre melhor trabalhar para mim do que trabalhar para outros. Quando eu digo trabalhar para outros, não é trabalhar com outras pessoas, com parcerias, porque sim, tive muitas parcerias e todas elas correram muito bem. É eu trabalhar para o sonho de outra pessoa, é ser empregada, é darem-me um papel, uma função, um salário e um limite. E isso para mim não tem nada de atrativo. Eu sou uma pessoa que gosto de explorar áreas diferentes, já deu para perceber, que não me contento com a primeira abordagem, gosto sempre de ir explorar um bocadinho mais e, e que a partir do momento em que tenho o meu próprio gabinete, começo então a fazer mais formações porque queria ser melhor terapeuta, não é? O que é que acontece? Acontece pelo meio uma série de situações pessoais, familiares e que têm a ver com as minhas filhas também. E dou por mim já em 2012 a viver sozinha com as minhas filhas e com o meu gabinete de atendimento, mas à beira daquela crise chamada Troika, que não sei se já ouviram falar, e que foi uma crise que nos deixou com muita insegurança a nível financeiro. E insegurança porquê? Porque havia também uma série de responsabilidades financeiras que ninguém contava que fosse. Tivemos aqui só um pequenino problema técnico, Isabel, desculpa, interrompi, tu ficaste sem imagem. Se não te importas, recomeça o que estavas a dizer para não se perder nada. Claro, com certeza. Estava a falar das responsabilidades financeiras que para as honrar é preciso ter rendimentos e como todas as taxas de juro aumentaram balúrdio, houve uma série de despedimentos, de pessoas a fecharem empresas, de dificuldades financeiras, não é? Logo se o teu empréstimo à habitação sobe um balúrdio, o dinheiro não chega para mais nada. Não é? Então, onde é que se corta logo? Nas terapias holísticas, naquelas que não são reconhecidas para o IRS e etc. Então, claro, nessa altura, o que é que me aconteceu? Comecei a perceber que era importante eu ter outra fonte de rendimento que não fossem só as terapias, por mais que fosse a minha grande paixão. Era inteligente ter mais uma fonte de rendimento, fosse um part-time, e depois eu queria, claro, um part-time que não me tirasse muito tempo, que fosse flexível em termos de horário, porque eu tinha as duas filhas pequenas, e, e então dou por mim à procura de um part-time flexível que dependesse só de mim e que tivesse um rendimento crescente. E eu pensei, bom, sonhas demais, não é? O que tu pedes é uma utopia e se calhar isto nem existe. Mas como o Reiki e todas as outras terapias, né, como a Magnify Healing, estou a ver aí atrás de ti a Kuan Yin, que é a terapeuta, a mestre da Magnify Healing e tantas outras terapias que fiz, me diziam, pede que o universo dá, pede que ele dá-te as soluções, eu pedi. E pedi, só que eu pedi e não ouvi, porque eu só recebi a resposta, ou melhor, só ouvi a resposta à segunda vez,
e já foi em 2013. E nesta altura apareceu uma solução para mim. O que é que estava a acontecer comigo em 2013? Estava a trabalhar no meu gabinete durante o dia, a estudar à noite, a fazer já as duas formações ao mesmo tempo, a medicina chinesa e a nutrição ortomolecular, a dar cursos ao fim de semana, guiava um grupo de meditação à quinta-feira à noite e tinha as minhas duas filhas a meu cargo, as duas em escola primária. E isto não é muito fácil para uma mãe sozinha em Portugal, e conhecendo a realidade, não só não é fácil, como é quase impossível. Não tinha apoio de familiares e os amigos estavam muito longe. Então, o que é que acontece? Em 2014, mesmo já fazendo um outro projeto para ter um rendimento extra, não era suficiente financeiramente, e vejo-me na situação mais difícil da minha vida, que foi decidir entre tenho as minhas filhas comigo e elas vão começar a passar mal como eu, ou recorro à ajuda do pai delas, que apesar de nós não termos nenhum bom entendimento e estivemos 10 anos em tribunal, ele é um bom pai para elas, trata-as bem, portanto, há de ser a solução melhor para elas. E com base nisto, peço-lhe ajuda, e a ajuda que ele me conseguiu dar foi: eu levo-os comigo e entrego as minhas filhas ao pai delas. Foram viver para Sines, 200 km de distância de mim, sem qualquer garantia de quando é que nos voltaríamos a reencontrar, e para cumprir e para honrar as minhas responsabilidades financeiras, entreguei tudo. A casa, o carro, vendi os móveis, vendi a minha biblioteca, que foi outra das coisas que me custou, e entrego tudo e fico com a roupa do corpo, como se costuma dizer, e com um pouco mais do que isso. Tinha um trolley com a minha roupa e fiquei a viver em casa de amigos, umas vezes na sala, outras vezes no escritório, onde era possível ficar, para me dedicar com outra garra a este novo projeto que eu pedi e que veio ter comigo em 2013 e que eu só agarrei com unhas e dentes em 2014. Porquê? Porque encontrei uma forma de ter um rendimento que não depende dos outros, depende de mim, e que pode crescer até onde eu quiser, e que nunca mais me vai atirar para aquilo que é o mercado de trabalho. E durante um ano trabalhei nisso, e trabalhei com pés na terra. Tive que me reinventar muitas vezes. Olha, li muitos livros de autoajuda. Um deles foi O Poder do Agora. É um livro transformador, O que nos Eckhart ensina a Tolle, estar aqui. senhor. Eckhart Tolle, fantástico esse senhor. Esse livro foi fantástico. Li O Segredo das Mentes Milionárias. É outro livro que não é um livro de dinheiro, é um livro de crenças limitadoras em relação ao dinheiro. É outro livro que eu recomendo. E claro, e além de ler e de ter pessoas fantásticas à minha volta e de ter bons amigos, porque se mostraram nessa altura em que eu mais precisei, consegui, com o foco e o grande sonho, o grande objetivo de recuperar a minha família, e era isso que eu via todos os dias quando acordava. Eu quero as minhas filhas de volta. E foi isso que me impulsionou. Portanto, eu não era uma pessoa extrovertida, ainda hoje não sou, e não sou super dinâmica, sou até bastante pacata, caseirinha, gosto do meu sossego, mas estive disposta a pagar o preço de sair da minha zona de conforto, de crescer, de arriscar, de me transformar, para poder hoje viver um estilo de vida diferente. Porque ao fim de 1 ano e 4 meses eu fui buscar as minhas filhas de novo, e já pude ter muito mais do que aquilo que tinha quando as entreguei. E em pouco tempo tínhamos a nossa casa minimamente mobilada, tínhamos o nosso carro, tínhamos as condições que elas nunca tiveram. Pude dar-lhes tudo aquilo que eu queria dar, inclusive as viagens ao estrangeiro, a primeira viagem de avião, que era um sonho para nós, que se calhar muitas famílias fazem quando têm 4 ou 5 anos. Elas não tinham, eu não tinha essa possibilidade quando elas tinham essa idade,
mas há muitas outras mães que sozinhas nunca o conseguem fazer. E se há coisa que eu lutei sempre por ter, é este grau de independência e de liberdade. Liberdade é a minha palavra, devia ser o meu nome do meio, que ficaria feio, mas seria o meu nome do meio, porque nunca me vi como uma pessoa dependente da pensão de alimentos, ou da ajuda do familiar, ou da segurança social, ou da caridadezinha. É algo que eu acho que deveria ser proibido dar, porque isso tira o mérito às pessoas, dá-lhes a convicção de que elas são umas inúteis e umas incapazes. E eu acredito que toda a gente é capaz. Todas as pessoas têm qualidades, têm força e têm recursos para enfrentar as dificuldades que a vida nos põe. Às vezes é mais fácil escondermos atrás da vitimização. Eu também já me escondi lá, por isso posso falar assim. E é tão importante ouvir nesses momentos: tu és capaz, tu consegues, tu já superaste outras coisas no passado e tu vais conseguir dar a volta a isto se tu quiseres. Se tu decides que vais conseguir, tu consegues e não há ninguém que te pare. Esta é a aprendizagem que eu tirei para mim e é aquilo que eu gostaria que algumas das pessoas que possam eventualmente ver esta pequena entrevista, que possam tirar isto como uma lição para as suas vidas. Se temos um desafio grande na vida, é porque temos recursos e força para ultrapassar. Não há nada na vida que venha ter connosco que nós não possamos ultrapassar. E quem pensa ao contrário tem um mindset ainda para transformar. Sabes que é muito interessante esse teu percurso, fascina-me imenso e tiro-te o chapéu, até porque tu disseste uma coisa muito importante logo de início, que foi teres saído do sistema. O sistema do Completamente. emprego, porque é um sistema, nós somos formatados, porque é uma formatação que é feita, a formatação começa a ser feita na escola e a formatação começa na escola porque tu tens que ser o melhor aluno, o João tem que ser melhor que a Maria, se o João for melhor que a Maria, ele depois vai ter mais sucesso que a Maria, se o João for mais inteligente que a Maria, ele vai ter mais sucesso que a Maria, e por isso as crianças começam logo desde muito pequenas a serem formatadas para servir um sistema. E é um sistema que tem a ver com bancos, com a banca, com multinacionais, com N coisas, que acabam por escravizar uma sociedade inteira em prol de um grupo muito pequeno de pessoas, que esses são aqueles que beneficiam, como tu disseste bem. Eu trabalhei durante anos a fio para o sonho de alguém que não era o meu. Mas, sim. efetivamente... Nem há espaço para nós sonharmos, não é? Nesse sistema. É a escravatura socialmente aceite. E que alguns até te dão uns prémios, dão-te um carro que é da empresa e tu dizes: uau, tenho um carro, e que se te despedirem não tens carro nenhum, por exemplo. Né? E então é muito interessante isso, porque eu também fui sempre um bocado à parte do sistema, não é? Completamente à parte do sistema, também sempre trabalhei para mim e por mim. E aquilo que eu acho interessante é que efetivamente tu tocaste aí em alguns pontos importantes, que é: as pessoas não acreditam que podem fazer diferente. E há pessoas que me dizem: pá, mas aquele dinheiro ao final do mês, não, eu sou super infeliz naquilo que eu faço, acordo de manhã a pensar que o dia nunca mais vai acabar, a minha semana é horrível, mas aquele dinheiro ao final do mês, pá, é a minha subsistência. E esta forma E de são essas pensar, pessoas que até defendem o sistema, mesmo não gostando dele, defendem-no por claro, causa do medo. Não é? Essa foi outra grande aprendizagem que eu fiz. Todas as coisas que são, todas as decisões que tu tomas com base no medo, vai correr mal. Porque o medo é a vibração energética contrária à vibração do amor. Ou estás a vibrar amor ou estás a vibrar medo. Não é possível vibrar as duas ao mesmo tempo. Há sim. pessoas que estão a oscilar entre uma e outra tanto tempo, depois ficam bipolares, não é? Mas ou vibras uma ou vibras outra. Olha, e é interessante, porque eu agora estava-me a lembrar que eu tenho um amigo que ele não gosta daquilo que faz. É muito bom naquilo que faz, mas não gosta. E eu às tantas dizia-lhe, ele fala: mas para que é que tu fazes isso? Ele diz-me: porque o dinheiro que eu recebo ao final do mês me permite depois, no meu tempo livre, fazer aquilo que eu gosto. Eu disse: ok, pronto, há aí um equilíbrio. Há aí um equilíbrio. Mas olha que interessante, tu perguntas-lhe para quê e ele responde-te porque. Exatamente. Não é porquê,
para quê? Exatamente. Para quê? E falaste outra coisa super importante em relação às crianças da escola. E esta foi outra verdade absoluta que eu tive que incutir às minhas filhas. É que as notas que te são atribuídas na escola jamais vão medir o teu grau de inteligência. Ah, E sim, tens dezenas de pessoas muito inteligentes que são um zero na escola. sim, Mas, sim. claro, a escola é o sistema, têm que aprender quadrado. E os que aprendem quadrado estão fantásticos e vão ser altamente competitivos e vão entrar, se calhar, na faculdade e depois ter uma profissão para o resto da vida, que é uma pura mentira em pleno século XXI, né? Isso funcionou para os nossos avós, se calhar para os nossos pais ainda funcionou, para alguns pais, mas para nós não está a funcionar e para os nossos filhos menos ainda. Sim, 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 Não sim. é? É Mas importante estarmos tens, atentos. tens um belíssimo exemplo de que a inteligência não tem nada a ver com o que tens na escola. O Einstein foi Por considerado exemplo, pelos professores de matemática como o pior aluno, um burro, que não sabia nada. E o senhor só tinha um QI de 160 e foi quem foi em termos científicos, não é? Uma mente tal e completamente qual. brilhante. Simplesmente ele não se adaptava ao sistema. Uh, Exatamente. Somos, se calhar, os empreendedores são os inadaptados ao sistema. E ainda bem, porque há cada vez mais. Exatamente, e tu falaste uma coisa logo no início da nossa conversa que me deu uma vontade de rir imensa. Tu dizias, pronto, já me podia sentir menos ET. Isto porquê? Porque também estás a falar com uma pessoa que sempre foi uma inadaptada. E eu Pois, passei a minha vida inteira a tentar encontrar alguém que falasse a mesma linguagem que eu. E eu sempre fui considerada rebelde, isto e aquilo, completamente fora da caixa e fora do sistema. Também me portava bem, quer dizer, não era rebelde no sentido de fazer asneiras, mas sim, sim, sim. só há uns anos a esta parte é que eu finalmente encontrei os meus pares, pessoas que pensam como eu, pessoas que têm a mesma linguagem que eu. Isto é altamente reconfortante, pensar que não sou Mesmo. só eu que vivo fora do sistema num mundo muito meu. Há mais malucos como eu, há mais ETs como eu, e é muito bom saber isso. Isabel, eu também sei que no teu empreendedorismo tu tens uma característica que é de salutar, é que da mesma forma como te ajudaram, tu tens um prazer enorme de ajudar outras pessoas a terem esta visão de que elas são capazes, esta visão de que nada é impossível quando nós efetivamente queremos. Um, Conta-me um pouco do que é vivenciar isso com outras pessoas. Olha, essa se calhar é a parte que mais me emociona e que mais me faz trabalhar todos os dias. Hoje em dia, considero-me uma das pessoas, um dos membros de uma grande equipa que somos criadores de novas histórias de vida. Há pessoas que fazem esta profissão apenas por dinheiro, há outras que a fazem por motivos de saúde, e agora estou a falar especificamente do projeto que eu desenvolvo, eu faço-a para salvar outras mães. E cada pessoa que tu olhas e vês que deixou de estar numa situação de dificuldades, cada pessoa que conseguiu concretizar um sonho aos filhos, cada pessoa que conseguiu pagar uma viagem, mudar de casa, libertar-se daquele emprego horrível, cada pessoa que muda a sua história de vida através desta plataforma de trabalho, para mim é um ganho. E se eu pudesse, mesmo ao longo destes 8 anos, se eu tivesse ajudado uma só pessoa, teria valido a pena. Porque eu acredito que a vida só vale a pena quando tu causas um impacto na vida do outro. E o impacto tem que ser positivo. Então, o meu trabalho é só, tornou-se a minha missão de vida, ajudar outras mulheres, sobretudo mulheres e mães sozinhas, a que possam superar as suas dificuldades, a que se sintam um bom exemplo para os seus filhos, para recuperarem o seu poder pessoal, os seus sonhos, e terem um futuro mais brilhante, mais cheio de esperança, e que elas se possam tornar também pontes para outras mães. Essa é que é a minha missão de vida, já nem é a minha profissão, tornou-se uma missão.
Claro que sim. E quando nós estamos ao serviço de um bem maior, tudo flui, quer dizer, tudo flui. E realmente eu também tenho o privilégio de tocar pessoas no coração todos os dias e é muito bonito ver como isso acontece, às vezes nas coisas mais simples, às vezes basta uma palavra, às vezes basta um olhar em que a pessoa se sente entendida, se sente reconhecida nas suas dificuldades e se sente acolhida na sua dor, porque eu acho que há muita falta disto, há muita falta desta empatia de acolhimento. Eu acolho a dor do outro, não vou vivenciá-la porque é o processo dele, mas ok, eu estou aqui para ti, como é que eu te posso ajudar? E muitas vezes as pessoas precisam desta pergunta: como é que eu te posso ajudar? Como é que eu te posso dar a mão para te ajudar a levantar? E isso é muito importante. Isabel, não sei se te posso fazer esta pergunta desta forma. Que ferramentas é que tu disponibilizas às pessoas para elas conseguirem, então, dar uma volta diferente à vida delas? Olha, eu criei um grupo do Facebook que se chama Como Ser Empreendedora e Mãe Sozinha, onde vou deixando algumas dicas que me foram úteis a mim, onde vou contando parte da minha história, parte das dificuldades que fui enfrentando e aquilo que são os conselhos com base naquilo que foi a minha história, a minha vivência. Não do ponto de vista de uma expert, porque eu não sou coach, não sou formada sequer em PNL, portanto é só a minha vivência. Essa é uma das formas que eu tenho para dar mais a quem quiser ouvir. E através do projeto que eu desenvolvo, há trabalho para muitas outras pessoas, há trabalho para outras mulheres. É outra forma de eu poder ajudar, porque aqui envolve uma fonte de rendimento também, que às vezes é uma das coisas que trava as pessoas e que as amedronta, é a instabilidade financeira. Como eu a vivenciei, posso falar dela, não é? Depois, em termos de conselhos, o que eu posso deixar assim de uma forma muito imediata é, com base naquilo que tu estavas a explicar, é escutarmos. É escutar verdadeiramente as pessoas, com um interesse verdadeiro e genuíno naquilo que elas nos estão a dizer. Quando alguém te procura para desabafar, às vezes não quer uma solução, quer só alguém que a ouça e que a ouça com atenção. E no meio daquilo que nós estamos a ouvir, talvez depois em conjunto, consigamos depois no fim ajudar. E gosto de deixar algumas dicas para as pessoas que são muito espirituais, como eu era em 2010, para explicar que projetos de prosperidade e de abundância financeira, ser próspero é avançar na vida e abundância é a quantidade, por isso é que são duas coisas diferentes. É importante estarmos abertos a fazer coisas diferentes. E quando eu digo fazer, é arregaçar as mangas e sair da zona de conforto e fazer coisas que nunca fizemos na vida e que se calhar até achávamos que não éramos capazes de as fazer, mas que podemos, desde que não nos ponhamos em causa a nossa integridade física e moral, vale tudo. Vale tudo, vale experimentar tudo. E digo isto porque às vezes ainda me deparo com alguns terapeutas da área energética que defendem a teoria de que meditar e ficar a vibrar no amor é suficiente. É suficiente para atrair os caminhos. Tal como eu pedi um caminho e ele apareceu, a seguir, se eu não fizesse o caminho, eu não teria saído de onde estava, não é? Portanto, é preciso abraçar e agarrar as oportunidades que aparecem. E atenção, que quando aparece a oportunidade e que nós dizemos, ok, vou agarrar, vai logo aparecer um entrave, porque a nossa mente vai defender sempre a parte do confortável e fica quieto. Portanto, quando aparece uma dificuldade, não é sinal de que é o universo a dizer-me para eu não ir por aí, é o contrário. É o universo a dizer, salta por cima para ver se és capaz, porque a seguir vêm dificuldades maiores. E se nós não ganhamos a habilidade de saltar por cima das dificuldades pequeninas, nunca vamos saltar por cima das grandes. Uh, e, Então,
eu aí concordo contigo mais ou menos meio-meio, porque às vezes, Conta. às vezes há mesmo dificuldades que é mesmo para mostrar que o caminho não é por ali. Às vezes são mesmo muito claras que é mesmo, não é para ir por aí, esquece. Olha, estás a ver esta porta, não é por aqui, salta à janela. Isso aí Entendo. concordo contigo em parte. Mas fazendo aqui um parênteses, tu estavas a dizer que não és coach nem de PNL, olha, tens aí 2 formações para fazer. Tenho, não é? À frente tens de as fazer, tenho-as como objetivo para fazer nos tempos livres. Mas é interessante o que tu fazes, eu sigo essa tua página no Facebook e eu acho que tu fazes lá, colocas questões pertinentes. Acho interessante, nem toda a gente as responde. Obrigada. Respondo, porque eu depois às vezes vou comentar, outras vezes não, mas pelo menos eu acho que da mesma forma como eu pretendo com este meu programa pôr as pessoas a refletir e trazer-lhes outro tipo de informações, não é? Nesta era deste despertar, eu acho que o facto de tu colocares questões que deixam as pessoas a refletir sobre elas, alguma coisa já está a ser feita, não é? Não Que é bom. mesmo, Obrigada. mesmo que as pessoas possam não saber a resposta, o facto de terem lido ou ouvido a pergunta já muitas vezes é extremamente importante. Isabel, neste teu percurso de empreendedora, qual é que foi o maior desafio que tu tiveste? Se é que tinha Olha, tido assim tive algum. vários. Mas assim, os maiores foram logo no início. A família que não me apoiou, naturalmente não compreendia a profissão que eu estava a desenvolver e quis-me proteger de alguma forma. Portanto, não tive ninguém da família a apoiar-me. Hoje já a coisa mudou um bocadinho, é 8 anos depois, e a viver as fontes de rendimento que tenho há 6 anos exclusivamente, dá para perceber que é uma coisa séria e legal também. O meu maior desafio era o medo de pôr em causa a credibilidade enquanto terapeuta, porque foram muitos anos de investimento, tu sabes quanto custa cada curso que fazemos na área da saúde, Nossa, é sei. muito tempo, dinheiro, investimento intelectual, horas de sono que nós roubamos à juventude que nunca mais volta, e, e a confiança que as pessoas já depositavam em mim enquanto terapeuta, tive medo de perder a confiança dessas pessoas, da minha imagem ser posta em causa, porque é uma profissão que não tem reconhecimento ainda em Portugal. E por isso parece estranho, está associado a coisas ilegais, preconceito. Acho que se eu resumir isto tudo numa palavra, foi o preconceito. O meu próprio preconceito em relação à profissão de network marketing foi algo que no início foi um grande desafio. Quando digo no início, foi mais de um ano a tentar ultrapassar esse paradigma. Foi preciso muito crescimento e muita leitura para conseguir perceber que há pessoas muito bem formadas e que defendem e que praticam network marketing e que são muito felizes e muito reconhecidas por esse mundo fora. E já que nós temos estado sempre a falar de equilíbrio, agora dá-me aí a outra visão de algo que te tenha feito extremamente feliz neste teu percurso enquanto empreendedora, assim, uma história impactante, que pode ser tu ou de alguém, que esse teu percurso tenha tocado. Olha, tantas, por onde é que eu posso começar? A primeira história foi a minha pessoal, foi recuperar a minha família, a minha dignidade enquanto mãe, né, a minha autoestima. Essa foi a mais impactante, sem dúvida, foi para mim. Voltamos de mim para mim, à parte do egoísmo, e que ainda bem que o fiz. Depois, ao longo do percurso, vou guardar para sempre a história de uma menina um jovem casal que não podiam ser pais, que alguém lhes tinha dito que não poderiam ser pais nunca, porque os dois tinham problemas de saúde muito graves associados à, à maternidade, fugiu-me o nome. À fertilidade. À fertilidade, obrigada, à fertilidade, e que não havia
volta a dar e que ao fim de um ano de acompanhamento a tratarem com imunoterapia, os dois ficaram grávidos, como eu costumo dizer, e que têm um bebé lindo com mais de um ano hoje, perfeitamente saudável. E esta foi das histórias de saúde de maior impacto, que é extraordinário. E além desta, muitas histórias, mesmo muitas, de superação pessoal, de pessoas que achavam que não tinham jeito nenhum para esta atividade profissional e que afinal têm tanto sucesso. E estou-me a lembrar de uma menina especificamente que atingiu recentemente um patamar de sucesso muito interessante, e que isto mudou a sua autoestima de uma forma brutal. Não há terapêutica melhor do que o sucesso pessoal para nos sentirmos capazes. Claro que sim. E outra história que para mim tem um impacto muito grande, que ainda não é visível, mas vai ser em breve, é a minha filha mais velha acompanhar os meus passos e já se dedicar à profissão também, acompanhando e continuando a investir na área do teatro musical, que é aquilo que ela quer fazer, e ao mesmo tempo, porque é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ela seguir os meus passos. Aqui eu sinto que o legado está feito. Aquela história de tu deixares aos teus filhos não só os princípios, os valores, mas também as ferramentas e a mentalidade para eles vingarem na vida e serem sempre autónomos, missão cumprida. Fantástico, fantástico, Isabel. Eu acho que todo esse teu percurso e tudo aquilo, eu conheço-te pouco, é um facto, nós conhecemos há uns meses atrás. É verdade. Mas tudo aquilo que eu tenho visto, as conversas que nós temos tido, me fazem ter uma imagem de uma pessoa impecável. E quando eu digo impecável, é o reto pensar e o reto agir. E que efetivamente, de uma forma muito, muito dada e até altruísta, usa tudo aquilo que sabe, tudo aquilo que consegue ter como recursos à disposição de outras pessoas para as ajudar. Eu acho que é uma autodescoberta esta saída do sistema é uma autodescoberta e a pessoa percebe, eu sou capaz, porque nós passamos uma vida inteira a ouvir tu não és capaz, e tu não és o suficiente, tu não te bastas, tu não és bom o suficiente. E isto eu acho que é uma mensagem que eu também queria deixar aqui, que esta conversa nos trouxe, isso não é verdade. O facto de das pessoas dizerem tu não és capaz, tu não és suficientemente bom, não é verdade, não acreditem nisso. Está na altura de se desformatar essas formas de pensamento altamente limitadoras, altamente restritivas, e como tu disseste bem, que nos impedem de sonhar. E aquilo que eu estou a dar agora à minha filha mais velha, porque é quem já vai, que tem 17 anos, não é? O Guilherme ainda tem muito para trilhar com 8 meses, mas eu à minha filha mais velha estou a dotá-la de asas, para ela poder voar, quer dizer, e tu disseste bem, é super reconfortante para nós enquanto mães percebermos que a determinada altura todos os valores, todo o exemplo que nós damos o melhor é o nosso exemplo. O que nós fazemos da nossa vida, de que forma é que nós fazemos a nossa vida, de que forma é que nós a construímos, o nosso relacionamento com os outros, o nosso relacionamento connosco próprios, tudo isto eu penso que é o melhor ensinamento que nós podemos passar aos nossos filhos. De alguma forma eles vão copiar isso, não é? Exatamente. E eu acho que eles vão copiar mesmo as nossas atitudes, a forma como nós lidamos com as dificuldades, a forma como nós pensamos. Eles copiam tudo, eles copiam. E se nós ainda para mais lhes pudermos dar bons exemplos, que os permitam voar e não lhes restringir os sonhos, não é? Não dizer, olha, eu quero ser pianista. Epá, não, pianista não pode ser porque não te vai pôr comer na mesa, não te vai pôr dinheiro na conta, tu tens é que ser advogado, ou médico, ou engenheiro, isso é que são boas profissões, meu filho. Aliás, nós todos ouvimos isso dos nossos pais, que já têm
os pais deles. E por isso eu acho Verdade. que nós temos uma geração de filhos que procuram a diferença, procuram fazer profissões diferentes. Sim, sim. E procuram coisas que agora começa a ser mais natural, mas que aqui há uns anos atrás, sei lá, se ouvir falar de acupuntura, medicina tradicional chinesa, osteopatia, o que é isto? Medicina ortomolecular, mas isso é o quê? Feng Shui, está tudo louco, são doidos. Verdade, verdade. São nomes estranhos. Sim, sim, sim. Chinesices. Já as coisas começam a estar, felizmente, muito mais aceites pela sociedade. Isabel, vou-te deixar aqui um último desafio. A nossa conversa já Ok. vai. Ups. E o desafio é: que mensagem é que tu queres deixar às pessoas que nos estão a ver e ouvir? Uau, a mensagem. Não pensei numa, mas nada melhor do que a do momento. A mensagem é descubram-se sem medos, não tenham medo de mergulhar dentro de si próprios e de se transformarem na sua melhor versão. Não é comparar-me com o outro, é eu ser a melhor versão de mim mesma todos os dias, 24 horas por dia. Todos nós temos um potencial gigante, todos nós temos muita inteligência, muitos sonhos, só nos falta às vezes coragem para os viver. Boa, eu acho que é uma acho que é uma mensagem, acho que é uma mensagem impactante. E eu sinto que as pessoas precisam de ouvir isso com mais frequência. É pôr no replay. E olhem, ouçam só os últimos 10 segundos desta, desta entrevista. Toda ela é importante. Mas efetivamente eu tive imenso gosto de conversar contigo, porque isto. Olha, eu contigo, Patrícia, quero-te dar os parabéns por este canal. Eu adoro aquilo que ouço, eu também sigo. Parabéns pela coragem de desmontares e descortinares aqui algumas coisas que já estão pré-concebidas em termos de paradigma das pessoas. É tão bom haver pessoas que pensam fora da caixa. E obrigada, sinto-me muito grata com este convite, muito orgulhosa de ti, do teu crescimento e obrigada mais uma vez. Sinto-me muito honrada pelo convite que me fizeste. Espero que estas mensagens possam fazer diferença na vida de alguém e assim já valeu a pena, porque para nós foi bom porque nos divertimos as duas e para quem estiver a ouvir, se puder ter feito a diferença em alguma coisa, já fico feliz com isso. A minha querida fez e fará de certeza, porque o meu objetivo, quando comecei este desafio, este projeto, que me apareceu assim do nada, não é? Quer dizer, nada acontece por acaso, mas fui muito bem guiada, quer dizer, eu tenho sempre os meus guias aqui a buzinar-me ao ouvido, faz assim, faz assado, e eu, como tu sabes, eu nem questiono, eu vou fazendo. E estou plenamente ao serviço das mensagens que eu sei que tenho que passar e que são cada vez mais importantes e mais impactantes. E por isso eu acho que nada melhor do que ir entrevistando pessoas que têm uma história para contar. Seja essa história uma E história temos pessoal, todos. todos temos. Toda a gente tem uma história. Seja uma história pessoal, seja uma profissão no qual eles são muito bons e que é uma coisa que pode ser útil para outras pessoas. E é por aí que este projeto se tem desenvolvido. Confesso que às vezes não é fácil cumprir a meta de todos os sábados eu lançar uma entrevista nova. Também já percebi que vou ter que de vez em quando ser eu a falar. Que bom. Mas tudo faz parte deste processo de despertar a consciência nas pessoas para elas próprias. Eu acho que é esta a mensagem, não é o Tal e despertar qual. a consciência, é elas terem consciência delas próprias e daquilo que são capazes. Por isso, a tua mensagem é a cereja no topo do bolo para isto Obrigada. faz todo o sentido. Muito obrigada. Isabel, muito grata Foi e um prazer enorme. Obrigado, eu. um resto de dia super feliz para ti e para todos aqueles que nos estão a ouvir. Até já. Igualmente, um dia muito feliz. Até já. Obrigada.